Seja bem-vindo ao Papo de Esquina Mundial de Clubes. Eu sou o Luca e hoje eu tô aqui com a Isa e com o Lucas. E hoje nós vamos comentar tudo o que aconteceu nas semifinais do campeonato. Começando pela derrota, infelizmente, do Fluminense contra o Chelsea. O Fluminense foi o último clube brasileiro que estava ali no Mundial de Clubes, né? No último programa a gente até falou que talvez ele poderia sim passar do Chelsea, mas foi um jogo surpreendentemente positivo para o Chelsea, né? Eu acho que o time em si, desde o começo do campeonato, vem surpreendendo em todos os jogos, vem aí conseguindo passar com uma constância defensiva assim grande para cima dos outros clubes que está enfrentando. E o astro do jogo no Chelsea foi o João Pedro, né? Que é cria de Xerém, ele vem aí, foi formado na base do Fluminense e conseguiu fazer aí os 2 gols da classificação, gols assim espetaculares, gigantescos. E principalmente por ser cria aí do Fluminense, da base do Fluminense, a torcida acabou ficando decepcionada, né? Por ter tomado 2 gols e principalmente por eles terem sido marcados pelo João Pedro, né? O jogador em si não fez nenhuma comemoração dos 2 gols, né? Em respeito aí à torcida do Fluminense, mas mesmo assim foi super criticado pelos torcedores. E também algo que fez muita falta, alguém que fez muita falta dentro do time do Fluminense foi o Martinelli, né? Que estava ali nos outros jogos, representou pra caramba o time, fez ali passes espetaculares, conseguiu mexer ali no meio de campo em todas as posições que tinham, conseguiu ajudar outros jogadores e conseguiu se ajudar e ajudar principalmente o clube. Então acho que a falta do Martinelli fez grande diferença ali para a classificação do Chelsea dentro do campeonato. Eu acho que aquela tese que a gente tinha dito no programa anterior, de que cada jogo que passa o Chelsea melhorando o seu jogo, está sendo muita verdade. Esse jogo acho que foi o melhor do Chelsea até agora no campeonato. O Chelsea jogou muito bem, pressionou muito bem a saída de bola do Fluminense. O meio-campo também do Chelsea engoliu o meio-campo do Fluminense, com o Caicedo retornando agora da suspensão e o Enzo Fernandes novamente jogando muito bem. Acho que o ponto forte, lógico, tirando o João Pedro, que assim, teve um impacto não só no jogo, mas também, se a gente pegar os números também, o impacto dele foi excelente, com 2 golaços. O Pedro Neto também foi muito bem na partida novamente. Acho que, para mim, o Pedro Neto é o melhor jogador do Chelsea no campeonato até o momento. Claro que ainda tem final, e a final conta muito para essa análise, mas até o momento o Pedro Neto é o melhor jogador do Chelsea nesse Mundial. E pegou, acho que, para mim, o ponto fraco do Fluminense, que era justamente a lateral, com o Guga. O Guga estava substituindo o Samuel Xavier nessa partida, que o Samuel Xavier tinha sido suspenso para essa partida. E, cara, de 10 duelos, o Guga venceu apenas 3 e perdeu 11 vezes a posse de bola, ou seja, tinha dificuldade para sair, muito por conta da pressão que eu citei anteriormente, e não conseguiu defender muito bem o seu lado do campo. Aí, é claro, o Pedro Neto começou ali por aquele lado no primeiro tempo e um pouquinho no segundo. Aí no segundo tempo, junto com o Pedro Neto, às vezes o Nkunku caía para aquele lado para duelar contra o Guga, e depois o Madueke, que também entrou na partida e também duelou contra o Guga e também tem uma certa facilidade. Acho que a gente pega grande parte desse jogo, a gente pode fazer a análise que o Chelsea, a diferença de elencos do Chelsea para o Fluminense fez muita diferença. Eu acho que o elenco do Chelsea é muito melhor que o Fluminense e fez um impacto muito grande nessa partida. Tanto pelas substituições, a gente vê o banco do Chelsea, que não é aquele banco extraordinário, mas comparado ao Fluminense é bem melhor. A gente vê que, por exemplo, no Chelsea sai o Enzo Fernandes e entra, por exemplo, o Andrei Santos, e no Fluminense sai o Cano e entra o Everaldo, sabe? Não é um demérito ao Everaldo, mas comparado aos jogadores, as substituições fazem muita diferença. Eu acho que o Fluminense ele teve muito mais distante do primeiro gol do que o Chelsea do terceiro gol. Bom, e apesar da superioridade do Chelsea nessa partida, o Fluminense teve algumas oportunidades, né? Teve com o Hércules no finalzinho do primeiro tempo, que o Cucurella tira em cima da linha a bola, e também tem aquele lance polêmico do pênalti que não foi marcado para o Fluminense, e aí cabe muita interpretação de cada juiz, é um lance bem difícil e delicado, e aí a torcida do Fluminense reclamou muito, não só a torcida como o time, justamente pela anulação do pênalti que foi marcado em campo, mas porém foi retirado no VAR. Então aí fica esse asterisco em relação a esse jogo, justamente com essa polêmica de arbitragem. E cara, no final, mais ou menos ali, um pouco antes do segundo gol do Chelsea, o Everaldo, logo ele,
teve uma oportunidade também nos seus pés. Dessa vez ele chutou para o gol, mas ele não conseguiu completar com eficácia a oportunidade que ele teve. E aí no lance seguinte já teve o segundo gol do João Pedro e novamente mais um golaço. E é até interessante que pós-jogo ele fez uma entrevista, se eu não me engano, com uma repórter da Casa TV, e ele disse que ele fica triste por eliminar o Fluminense, mais ou menos nesse contexto, ele fica triste por eliminar o Fluminense, mas ele está ali sendo pago pelo Chelsea para justamente fazer gols, e esse é o trabalho dele, então ele não tem culpa, ele só está fazendo a função dele, que foi a que o clube contratou ele, que é justamente para fazer gols. Bom, falando em ser pago, o João Pedro, que custou 55 milhões de libras para o Chelsea, né, agora que eles contrataram ele logo nas oitavas para as quartas, né, ele jogou as quartas e agora semi, ele já está quase se pagando, né, ele já foi um pouco mais da metade em premiações que o Chelsea ganhou, muito por conta dele no jogo contra o Palmeiras, e agora é inegável que foi por conta dele que eles passaram na semi, e eles podem embolsar ainda mais um dinheiro na final, e aí acho que ele estaria completamente pago, assim, tanto na questão do dinheiro quanto ganhar o título, né? Mas, falando ainda em premiações, o Fluminense vai ganhar uma bolada, né? Realmente o Fluminense vai ganhar uma bolada de dinheiro, né? 100 milhões a mais do que na melhor temporada deles de 2023, que ganharam a Libertadores. O Fluminense aí ganhando 311,12 milhões de reais com a participação no Mundial de Clubes, o que pode ser muito benéfico para o clube, né? Obviamente, porque isso pode abrir agendas de contratação para novos jogadores, enfim, pagar dívidas. Então, acho que esse valor do Fluminense aí é algo muito significativo para o clube positivamente. A gente pode ressaltar, claro, essa diferença em relação à premiação que a Conmebol, e não só a Conmebol, mas a CBF proporciona para os clubes brasileiros, em relação ao Mundial, óbvio, mas também que pode ter um grande impacto para o clube, né? Claro que o Palmeiras, o Flamengo e o Botafogo já tem um poderio financeiro superior ao do Fluminense, naturalmente. Mas o Fluminense ganha uma grana gigantesca, assim, é lógico, todos os brasileiros ganham uma grana muito boa, o Fluminense com 311 milhões de reais, o Palmeiras com 216 milhões de reais, o Flamengo com 150 milhões de reais e o Botafogo, por fim, com 145 milhões. Mas é isso. Se o clube tem alguma dívida, dá para quitar, provavelmente. Dá para reforçar o elenco para o resto da temporada e para as temporadas seguintes. Então, é uma premiação que consegue mudar o patamar do clube, não só no quesito de gestão, mas também no quesito de projeto esportivo do clube. Então, essa que é a vantagem do Mundial. Você jogar um Mundial pode fazer muita diferença para o seu clube nos próximos anos e, é claro, dar um futuro próspero para a sua equipe. E o próprio presidente do Fluminense, o Mário Bittencourt, depois do jogo, no vestiário, ele falou para o elenco que eles iam voltar para o Brasil para ser campeões do Brasileirão. Vocês acham que essa premiação, tudo bem, é um campeonato que acontece de 4 em 4 anos, mas vocês acham que essa premiação pode desequilibrar o futebol brasileiro? Não concordo totalmente com essa opinião de desestabilizar, mas eu acho que o Fluminense pode sim surpreender, como todos os outros clubes brasileiros que estavam participando aí do Mundial de Clubes, o Palmeiras, o Botafogo e o Flamengo, eles têm uma condição financeira ali mais estável do que a do Fluminense, então acho que os 4 clubes têm sim chance de surpreender no Brasileirão e subir na tabela. Bom, eu acho que para esse campeonato, eu acho que não vai fazer uma grande diferença, até porque o Campeonato Brasileiro, vale ressaltar que já está se encaminhando para o meio, então acho que para esse campeonato o impacto não vai ser tão grande. Mas para os próximos, não só Brasileirão, como Copa do Brasil, até próprio Libertadores ou Sul-Americano, caso o time participe, o Fluminense, o Flamengo e o Botafogo e o Palmeiras, eu acho que sim, pode ter um grande efeito justamente nessa questão de contratações. A gente pode contar também investimento de base, mas isso tudo a gente tem que levar em consideração que, caso o dinheiro seja bem utilizado, se o dinheiro for bem utilizado, sim vai ter diferença, vai ter um grande efeito e o clube vai se beneficiar muito, os clubes que participaram do Mundial vão se beneficiar muito com esse dinheiro. Mas se utilizar mal, não. Mas eu acho que para esse campeonato não vai ter diferença, muita diferença, uma diferença muito grande, acho que não vai ter, mas para os próximos com certeza. Bom, e agora saindo um pouco do futebol brasileiro, vamos falar do outro lado da chave, o outro finalista, o PSG, que assim, foi uma vitória sonora contra o Real Madrid de 4-0. O PSG é um time que desde o primeiro episódio a gente vem falando que ele já vem muito forte, né? Vem aí ganhador da Champions League
Então, acho que na perspectiva geral, nós já esperávamos que o PSG seria esse time que teria o melhor desempenho dentro do campeonato, né? Ele tomou um gol em todos os jogos, teve 5 vitórias e apenas uma derrota, que foi para o Botafogo. Então, eu acho que o PSG ele vem cumprindo aí o que ele já estava deixando como expectativa para nós, espectadores, enfim. E deu um baile no Real Madrid, né? A gente viu ali que o Real Madrid do Xabi Alonso, é um Real Madrid que está se estruturando, ainda mais agora que mudou o técnico faz pouco tempo, né? Então, é um Real Madrid que está se estruturando na parte defensiva, também na parte ofensiva, e acho que foi um time que deixou muito a desejar dentro dessa semifinal. Mais uma vez, uma atuação muito sólida e dominante do PSG, novamente contra um gigante europeu. Contra o Bayern de Munique, ele já tinha feito uma atuação excelente, claro, não foi goleada, mas aí contra o Atlético de Madrid, no primeiro jogo do Mundial de Clubes do PSG, foi novamente uma atuação muito dominante, 4-0, e agora com o Madrid não foi diferente. Claro, teve aqueles 2 vacilos de zaga no início do jogo, com o Asensio, que fez um Mundial tenebroso, assim, horroroso, e o Rudiger, que teve aquela infelicidade que ele furou a bola e o Dembélé roubou. O Dembélé que, vamos ressaltar aqui, nos primeiros dois gols que o PSG fez nessa partida, foi o Dembélé que pressionou a zaga, tanto para o erro do Asensio quanto para o erro do Rudiger. Também é bom a gente falar que no gol do Fabian Ruiz, o primeiro, o Dembélé ele rouba a bola do Asensio, mas ele divide com o Courtois e se o Fabian Ruiz não fizesse o gol ia ser pênalti. Então, assim, o impacto seria grande de qualquer forma. E acho que esses 2 primeiros gols, claro, tem os vacilos do Real Madrid, mas ressalta muito uma característica desse PSG, que é justamente a pressão constante na saída de bola do seu adversário. Aí a gente pode ver, por exemplo, a saída de bola do PSG, aquela saída inusitada, que é um bicão para frente, como se fosse uma estratégia meio que NFL, de ganhar campo para pressionar lá em cima. O PSG faz isso toda a partida, é muito interessante, apostando muito nessa veracidade física da equipe e essa pressão que eles exercem, cara, quase durante toda a partida. É impressionante a disposição física do elenco do PSG. Não só os jogadores que começam a partida, mas também os que entram também pressionando, jogando muito bem. Um exemplo seria o Gonçalo Ramos, que passa um pouco despercebido, mas ele sempre entra muito bem, cumprindo sua função, e ontem fez o 4-0, o último gol que culminou com 4-0. E é isso, acho que a diferença de jogo entre as 2 equipes foi muito grande. O Real Madrid ele vem com uma proposta de jogo nova agora com o Xabi Alonso, e o time do PSG já está acostumado com o estilo de jogo do Luis Henrique, e a gente vê muito isso, uma equipe já está consolidada com o estilo de jogo, que é o PSG, e uma equipe que está uma confusão ainda, justamente por ser início de trabalho, que é o Real Madrid, e durante a partida fez muita diferença. O PSG ele finalizou 7 vezes na partida e teve 63% de posse de bola, e foi um domínio a atuação, vem muito forte para a final o PSG, com grandes chances de se tornar o primeiro campeão dessa nova edição do Super Mundial de Clubes, e com méritos também, né? A equipe merece, vem jogando muito bem, e novamente repetindo aquele desempenho avassalador que eles tiveram na Champions League a partir das 8ª de final. Lembrando que o PSG, se ganhar agora o Mundial, vai ganhar todos os títulos que disputou nessa temporada. Seriam 5 títulos, uma campanha perfeita e irretocável do time do Luis Henrique. Mas será que vão ganhar a final? Ou será que o Chelsea vai surpreender como está surpreendendo agora nas últimas rodadas do campeonato? O PSG, como a gente está vendo, né, obviamente vem muito forte, é o favorito desde o início do campeonato. Então, eu acho que sim, o PSG tem grandes chances de ganhar, mas é como você falou, o Chelsea ele é um time que surpreende, que está surpreendendo desde o início também. Então, eu creio que vai ser uma vitória do PSG, mas também que haverá gols do Chelsea. Eu acho que os 2 times vêm sim bem fortes e com grande chance de continuar surpreendendo aí na final. Então, talvez eu chuto que o placar seja 3-1 para o PSG. Eu acho que assim, o palpite mais lúcido seria a vitória do PSG, e eu acho que é isso que eu vou apostar. Acho que o PSG vai ganhar essa final, acho que até com uma certa tranquilidade. Acho que a diferença de nível de futebol dos dois é muito grande, e não porque o Chelsea está jogando mal. Acho que o Chelsea, como eu falei anteriormente, vem melhorando a cada partida, mas é que o PSG ele está em um nível completamente diferente do Chelsea, e acho que na final acho que vai demonstrar muito essa diferença de qualidade entre as 2 equipes. Então acho que eu vou apostar no PSG
com uma certa tranquilidade em relação ao Chelsea. Então acho que vai ser uma vitória de 3-0, 4-1, não sei. Acho que dá para apostar nesse tipo de jogo, até porque o PSG tem a característica de golear nesse tipo de jogo. A gente pode pegar a final contra a Inter de Milão, o próprio jogo contra o Real Madrid. Então eu vou apostar num placar largo para essa partida. Acho que o PSG ganha com uma certa tranquilidade. Bom, da minha parte, é até meio perigoso eu opinar, porque todos os palpites que eu dei até agora deram errado de alguma forma, né? Talvez eu seja responsável pela eliminação de alguns times, mas eu também acho que o PSG vai ganhar. Eu já tinha falado no primeiro episódio que o PSG vinha muito bem, o psicológico deles vem muito bem. Eu acho que isso é uma das grandes conquistas desse PSG, que é ter um elenco com um bom psicológico, que vem com vontade, que quer se mostrar, que quer mostrar para o mundo que eles merecem um lugar entre os grandes europeus. E eu acho que vai ser isso. Talvez não seja um placar tão largo assim. Eu acho que vai ali uns 2 gols do PSG, talvez um do Chelsea. Eu acho que não vai ser um placar tão largo quanto tem sido os últimos resultados do PSG, mas ainda acho que eles se sagram campeões e aí vão fechar a temporada com chave de ouro. E falando em fechar com chave de ouro, chega ao fim mais um programa do Papo de Esquina Mundial de Clubes. Agradecemos aí você que nos acompanhou. E, bom, depois da final tem um último episódio que a gente vai passar o pente fino nesse campeonato, levantar algumas questões, algumas histórias, quem surpreendeu, quem decepcionou, mas isso é papo para depois que rolar a final, depois que um desses 2 gigantes europeus, PSG ou Chelsea, se sagrarem campeões. Mas é isso, muito obrigado e até a próxima.